Foi há 78 anos que acabou a Segunda Guerra Mundial. E alguns países europeus estiveram envolvidos diretamente nessa guerra e sofreram as agruras e as consequências da mesma. Portugal indiretamente também sofreu, com certeza. Mas nós não entramos diretamente na Segunda Guerra Mundial. Eu estou a falar disto porquê? Porque a minha geração, e em parte também a geração anterior, nós ouvíamos falar de guerras. Mas provavelmente nós nunca nos envolvemos no conhecimento das consequências das guerras como presentemente. Isto porquê? Porque todos os dias a guerra entre a Ucrânia e a Rússia entra por nossas casas. E nós vemos o quê? Vemos crueldade, vemos destruição. Cidades inteiras arrasadas. 6,5 milhões de ucranianos tiveram que sair do seu país. Centenas de milhares de crianças foram levadas para a Rússia. Imaginem a angústia e o aperto e a aflição dos pais que não sabem onde estão os filhos. E nós hoje, realmente, face a isso, infelizmente, nós temos uma noção do que é guerra. Estamos no século XXI. E o século XXI começou no dia 1 de janeiro de 2001. Eu não vou enumerar todas as guerras que houve desde o início deste século até agora. Mas citar apenas alguns exemplos. De alguns de nós lembramos de ouvir qualquer coisa, mas era lá longe. Agora estamos mais conscientes do que é a guerra, porque ela está mais perto e entra, como disse, nos nossos lares. Em 2003 houve uma guerra terrível, a guerra do Iraque. Mas antes, em 2002, uma guerra que nos passou despercebida. A Rússia invadiu a Chechênia. Depois, mais tarde, em 2008, a Rússia invadiu a Geórgia. Mas, em 2011, a guerra civil na Líbia e na Síria também, que ainda não terminou. No Iémen, ainda continua desde 2015. Neste país, o António Guterres, líder, presidente da ONU, disse que esta guerra é a crise humanitária maior que o mundo já experimentou. E nós temos pouco conhecimento daquilo que se passa no Iémen, mas milhões de pessoas estão a morrer de fome naquele país africano. Já que falamos de fome, as Nações Unidas dizem que a fome é tão grave, esta situação é tão caótica, que nós, se calhar, não temos a ideia de que, por ano, em 2019, por exemplo, nós lemos que cerca de 613 milhões de pessoas passaram fome. E pensa-se que, presentemente, 735 milhões de pessoas passam fome. Para termos uma ideia, a população portuguesa, cerca de 10 milhões, um pouco mais, é como que 10 países iguais ao nosso, com populações idênticas, melhor, 70 países iguais ao nosso, passem fome. E às vezes nós interrogamos-nos o porquê disto tudo. Causas. E nós arranjamos sempre um bode expiatório e culpamos os homens. E não há dúvidas que os homens têm culpa pelas decisões que tomam, as escolhas que fazem. Muitas vezes instigados pela própria ganância, sede de vingança e de protagonismo. Querem ser falados nem que seja pelo mal. Mas há uma causa primeira que explica isto. Há um governo instalado na terra
Isto não é teoria da conspiração. É um governo que passa despercebido, mas que existe. Mais ainda, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala-nos abertamente acerca da causa da guerra, das fomes, injustiças, catástrofes naturais. Há uma causa. E sabem quem mais falou acerca da causa de tudo isto? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele uma vez disse, quando estava para ser preso, ele disse aos seus discípulos que estavam ali por perto: esta é a hora do poder das trevas. Mas esta frase que Jesus disse aplicava-se naquele dia, naquela situação, em relação àquela hora. Mas tem uma aplicação mais vasta. Nós podemos dizer que no mundo, hoje, durante todos estes séculos, é a hora do poder das trevas. Se calhar alguns estão a pensar assim, alguns de vós. Mas que exagero é este? Que entrada de rompante. Mas a Bíblia diz que o mundo está no maligno. Se o mundo está no maligno e nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, então é porque está. É porque agora é a hora do poder das trevas. Hoje quero-vos falar acerca de 3 governos. O governo de Satanás, o diabo, o governo de Cristo e o governo do homem. Uma particularidade que não é uma mera curiosidade, é um dado basilar onde assenta o nosso raciocínio e onde podemos ir buscar estas afirmações drásticas que estamos a fazer. Jesus, quando esteve aqui, antes de começar o seu ministério, ele foi tentado por Satanás. E essa tentação teve 3 etapas. Satanás começou devagar e foi subindo, e foi subindo. E então, a última tentação era a maior de todas. Caso Jesus tivesse caído nessa terceira tentação, por assim dizer, era o descalabro total. E a humanidade não teria mais esperança. Não haveria mais expectativas de um outro reino se instalar na terra. E a tentação era esta. Satanás, não me perguntem como, mas devido ao seu poder que também tem, apesar de não ser o Todo-Poderoso, já se vê, e ele levou Jesus a um sítio alto e mostrou-lhe os mundos e a sua glória. E disse-lhe isto: se tu prostrado me adorares, tudo isto será teu. E agora reparem, ele acrescentou: porque a mim isto me foi entregue. O governo de Satanás é um governo que lhe foi concedido. E vocês perguntam quando e onde? Quando os nossos primeiros pais deixaram-se tentar e vencer por Satanás, não se sujeitando a Deus, deixando-se ludibriar, enganar, também levados pelo um desejo de irem além daquilo que Deus lhes tinha dado. E não tinha sido pouco. Eles tinham toda a liberdade para estar naquele jardim, podiam fazer tudo, e apenas uma coisa lhes era vedado: era ter acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás, sem nós entrarmos em pormenores, levou-os a um ato de desobediência. E ao fazê-lo, não somente isso trouxe prejuízo para ele e o homem, como nós iremos ver mais tarde, que foi criado e posto no mundo para dominar, para governar. Ele, por assim dizer, numa bandeja de prata, o homem entrega o governo do mundo a Satanás. Por isso é que nós lemos: o mundo está no maligno. E vocês perguntam: mas o que é que isto tem a ver com as guerras? É que Jesus disse que o diabo não veio senão, reparem, a matar, a roubar e a destruir. E o que é que as guerras fazem? Matam, rouba-se, destrói-se
destrói-se não somente patrimónios, mas destrói-se vidas. As pessoas passam por dramas terríveis. Claro que eu não vou entrar aqui em pormenores acerca daquilo que se passa na guerra. Vocês provavelmente sabem tanto ou mais do que eu acerca disso, de coisas que nós não podemos narrar em público. E nesta guerra que Satanás trava contra o ser humano, há uma razão para isto. Nessa eternidade passada, Satanás, mais conhecido nessa altura pelos teólogos como sendo Lucifer, ele tinha autoridade. Ele apercebeu-se de um plano de Deus, de criar o homem e de delegar essa autoridade para o ser humano. E então Satanás tenta transtornar esse plano de Deus, levado por uma atitude de rebelião. Ele quis provar a Deus que Deus errou ao dar o governo ao homem. Mas Deus leva adiante o seu plano. E nós lemos em Gênesis que Deus criou o homem e a mulher e disse-lhes: dominai, dominai, dominai. Governai. E o diabo interpõe-se entre este plano de Deus e o ser humano. E o ser humano ingenuamente entrega o reino do mundo a Satanás. E Satanás tem as suas armas. Mentira. Ele é chamado o pai da mentira. Disfarce. A Bíblia diz que Satanás se pode transformar num anjo de luz. E as pessoas pintam-no com chifres, com um rabo, com um tridente. Nada disso. A Bíblia diz que Satanás se pode transfigurar num anjo de luz. Os seus ministros podem se transformar em ministros de justiça. Ele usa o disfarce. E há um outro termo aplicado a ele. O sedutor. O que é uma pessoa sedutora? Tem encanto. Tem palavras bonitas. Tem lógica no seu discurso. E dá à pessoa aquilo que ela quer, porque ele já se apercebeu daquilo que ela quer. Isto pode ser ilustrado com um acontecimento que teve lugar no casamento em Canaã, o primeiro milagre, melhor, onde Jesus fez o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. E como é que as pessoas reagiram? O mestre Sala, como é que ele reagiu? Quando provou desse vinho que tinha vindo da água que Jesus transformou em vinho. Ele provou e disse: este vinho é o melhor de todos. Todo homem dá primeiro o vinho de qualidade inferior. Primeiro dá o vinho de melhor qualidade e depois de todos terem bebido bem, dá-lhes o vinho de qualidade inferior. Mas primeiro dá-lhes o bom. E depois eles já não distinguem aquilo que é bom e aquilo que é remediado ou que até não tem qualidade nenhuma. Mas tu guardaste para o fim o melhor vinho. E Satanás faz isto. Sedutor. Primeiro dá as coisas boas. Mas mais tarde ou mais cedo, sabe o que é que ele vai fazer? Entrega a fatura. Sedutor. Cega o entendimento dos incrédulos. Eu já prego a palavra de Deus há cerca de 50 anos. E durante estes anos todos eu tenho visto muita coisa, boa e menos boa. Eu sei o que é. Eu sei o que é. E estar, por exemplo, meia hora, uma hora a falar com uma pessoa acerca das coisas de Deus. E eu explico. Olhem, até faço desenhos. E ao fim de uma hora, apercebam de uma coisa. Eu não digo, mas eu percebi-me. Não percebeu nada. Qual é a explicação para isto? O sedutor está cá. Ele estava lá. E ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus.
O apóstolo Paulo, a certa altura, disse: não ignoramos os seus ardis, as suas artimanhas. Nós estamos atentos. Nós sabemos para onde é que ele quer ir e para onde nos quer levar. Ele tem os seus agentes. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, nós lemos isto. Se nós não recorrêssemos à palavra de Deus, vocês poderiam pensar legitimamente que tudo isto era uma narrativa construída por alguém. Mas não, esta é uma narrativa construída por Deus, narrada por Deus. Diz assim: estai firmes quanto às ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. E sabem a quem é que se refere? Os dominadores deste mundo. E as pessoas pensam: políticos decretam guerras, leis às vezes injustas, fazem coisas, põem-se em bicos de pés e dizem: eu é que decido o destino do mundo e das nações e dos povos. Sim, sim e não. Porquê? Porque há dominadores por detrás que influenciam. E eles estão hierarquicamente escalados. São principados, são potestades, são dominadores deste mundo tenebroso. E nós temos que lutar contra eles, porque eles existem, apesar de não se verem, apesar das pessoas terem ideias dispares em relação a isto. Mas nós cingimos-nos à palavra de Deus. Nós acreditamos que é assim, porquê? Porque Deus diz. Eu li que aqui há uns anos, não sei aonde, mas penso que foi num país de leste, houve um grande terremoto. E uma escola onde estavam crianças sucumbiu, ficou soterrada nos escombros. Mas muitas crianças ficaram lá num recanto e tinham ainda um espaço, apesar de estarem rodeados de escombros, elas tinham ar para respirar, pelo menos durante algum tempo. E estavam ali em pânico. Mas havia uma criança que dizia assim: o meu pai veio-me buscar aqui. E as outras crianças choravam e gritavam. E ela dizia: o meu pai veio-me buscar. E porquê é que ela dizia isto? Porque o pai lhe tinha dito que se algum dia lhe acontecesse alguma coisa, que ele iria em socorro dela, acontecesse o que acontecesse, seja qual tenha sido a tragédia ou fosse essa tragédia, ele iria procurá-la, ele iria buscá-la. E uma das crianças uma vez perguntou-lhe, a certa altura perguntou-lhe: mas porquê é que dizes que o teu pai te vem buscar? E ela disse: porque ele disse. Porquê é que nós acreditamos nesta narrativa, nesta teologia? Porque o nosso Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, aquele que inspirou esta palavra, a palavra de Deus, Ele disse. Amém. E Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porquê é que é assim? Porque Deus diz que é assim. E quem é o homem para replicar aquilo que Deus diz? Pode argumentar, filosoficamente, até teologicamente. Às vezes ouço cada coisa, cada comentário. E às vezes até na rádio, televisão, e eu digo assim: mas Deus não disse isso. A tradição, sim, diz, mas Deus não disse. E eu garanto que Deus não disse. Há duas áreas importantes em que Satanás influencia e domina: o destino dos povos, com um propósito: matar, roubar e destruir.
Hesitei se iria falar nisto ou não. Mas por que não? Nós, no princípio do próximo mês, iremos ter aqui o Papa Francisco, e espera-se que cerca de 1 milhão de jovens venham a Portugal. Durante esses dias, de dia e de noite, vocês podem fazer zapping em todos os canais, vocês irão ver o Papa ou algo relacionado com esse encontro. Que não temos nada contra as pessoas se encontrarem. Mas estejam atentos a uma coisa. Aquilo que vocês vão ouvir durante esses dias, penso que durante 5 dias, eu duvido muito. Para mim seria uma grande surpresa se nem que fosse uma vez, vocês ouvissem da parte do líder do cristianismo dizer às pessoas como é que elas podem ir para o céu, ao crerem em Cristo, que morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, que suportou a justiça de Deus, que deu a sua vida por causa da sua santidade, para que nós nos tornássemos santos, que foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia para a nossa justificação. E dizer o que é justificação? A justificação aos olhos de Deus é nós sermos considerados justos, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas por causa da obra que Jesus realizou. Se ouvirdes isto, digam-me a que dia e a que hora que eu vou andar para trás e também vou querer ouvir. Estamos combinados? Mas eu duvido. Isto porquê? Eu não digo que as pessoas não sejam sinceras, íntegras, devotas, pessoas honestas, pessoas boas. O problema é a narrativa que se lhes conta, que não está de acordo com aquilo que Deus diz. E Satanás ele esmera-se. Jesus disse, ele é o Deus deste século, é o príncipe deste mundo. Como príncipe deste mundo, ele está ligado à influência que ele pode ter na vida política, para que os políticos tomem decisões que originem o quê? Morte, destruição, guerra. Mas também, se nós não nos vincularmos à palavra de Deus, se nós não nos firmarmos naquilo que Deus diz, Jesus disse que ele também era o Deus deste século, e através das religiões ele vai enganar, ele vai mentir, ele vai afastar as pessoas do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. E nós estamos certos disso. Mas estamos aqui como arautos, como pregadores, como evangelistas deste evangelho que salva, que é o evangelho de Cristo. Com a certeza de que este reino, de que este governo atual, que tem o seu quartel-general nas regiões celestiais, nesse universo, e de lá fazem sortidas sobre a terra, como lemos em Efésios capítulo 6, vai ser substituído. E mais, antes disso, este governo está limitado, porque os céus ainda reinam. Deus não perdeu o controle do mundo. Querem uma prova disso? Satanás queria que um dos apóstolos negasse Jesus. Só que tinha um problema. Sabem qual era o problema? Ele escolheu Pedro. Aquele que falava mais, aquele que era mais impetuoso. É aquele. Registrou o nome. Sabem qual era o problema que Satanás tinha? Ele tinha que pedir autorização a Jesus para peneirar a Pedro. E agora surge aqui um problema maior. Então, e Jesus permitiu?
Permitiu. Vocês dizem, mas permitiu que Pedro negasse mesmo a ele e fê-lo por 3 vezes? Que lucro, que vantagem é que houve disso? Afinal, Satanás levou o seu plano e o seu propósito avante na mesma. Até Jesus autorizou. O que é que aconteceu depois dessa atitude, desse comportamento de Pedro que negou Jesus? Nós lemos que quando Pedro caiu em si, ele saiu para fora. E nós lemos na Bíblia que ele chorou amargamente. Por outras palavras, se calhar ele pôs as mãos na cabeça, agarrou a cabeça, apertou e disse: o que é que eu fiz? O meu filho, eu nunca mais me consigo levantar. Há certas coisas que vêm à nossa vida e que nós podemos decidir, que nós podemos fazer, e nós pensamos: isto acabou. Não. Quando nós somos do Senhor, quando nós temos Cristo como nosso Salvador, mesmo a maior catástrofe, mesmo a maior queda, pode nos deitar ao chão, mas ainda não acabou. O último capítulo da nossa vida só será escrito quando Jesus disser: ponto final, acabou. Antes disso, não acaba. E passados uns dias, o mesmo Pedro está em Jerusalém. Milhares de pessoas estão ali. Ele, de uma forma corajosa, ele prega o Evangelho. E milhares de pessoas convertem-se. E vocês dizem: mas espera aí, mas o que é que uma coisa tem a ver com outra? Mesmo que a nossa queda seja grande, o exemplo de Pedro traz-nos ânimo, esperança. O ser pode das coisas más tirar proveito. E quantas pessoas não têm encontrado consolação devido à sua fraqueza, devido ao facto de terem caído numa tentação ou noutra? Não estamos aqui a desculpar as quedas, mas elas acontecem. Temos um exemplo de que é possível recuperar pela graça de Deus. E quando Jesus mais tarde encontra-se com Pedro, ele quando pensava: e quando eu estiver frente a frente com ele, como é que vai ser? Olha, deixa-me usar um termo. Ele pensava: eu vou ouvir. Só 3 perguntas. Pedro tinha negado 3 vezes. Só 3 perguntas. Pedro, amas-me? Pedro, amas-me? Segunda vez. Pedro, amas-me? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Volta. E Pedro voltou. Ele cura as nossas feridas. E dá-nos a oportunidade para recomeçarmos outra vez. Da graça. O governo de Cristo. Jesus vai governar o mundo. E este governo, este mundo que agora está no maligno, será substituído, mas de uma forma literal, de uma forma evidente, visível. Pelo governo de Cristo, Jesus será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Ele vai reinar na terra durante 1000 anos. E nós vemos que esse reino não terá fim. Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele disse uma coisa: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Reparem, o governo está sobre os seus ombros. Jesus vai governar em cada coração, em cada lar, em cada nação. Isaías 9:6. O governo está sobre os seus ombros. Há uma trindade diabólica que vai ter lugar e vai se expressar durante um tempo da grande tribulação, tempo futuro, um tempo de guerra,
de destruição como nunca houve. Esta trindade chama-se Satanás, o Anticristo e a Besta. Não vamos entrar em pormenores. Nós lemos no livro do Apocalipse, capítulo 21, que eles serão lançados no lago de fogo. O seu reino será completamente aniquilado. E nós com Cristo, lemos a Bíblia, reinaremos para todo o sempre. Amém. E do seu reino, diz o profeta Isaías, não haverá fim. O reino de Satanás será interrompido, melhor, será destruído, parado. Há um até. Um dia será curioso nós estudarmos os atés de Deus, até. Nos tempos de Noé, nós lemos que os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou. Até. Agora é a hora das trevas, é a hora do poder das trevas. Até. Mas mesmo nesta hora do poder das trevas, os céus reinam. E se há alguma coisa a acontecer, alguma queda que nós possamos dar, menor, igual ou maior do que a queda que Pedro deu, negando Jesus 3 vezes, dizendo que não o conhecia de lado nenhum. Há um poder que suplanta o poder de Satanás. É o poder do Deus Todo-Poderoso, que fala ao nosso coração por meio do seu Espírito e diz: amas-me, amas-me, amas-me. E nós, cabeça baixa, mas já com paz, dizem: o ser tu sabes tudo. Então, continua, faz isto, faz aquilo, continua. Estamos juntos. Verdadeiramente, não é um slogan, não é uma frase de publicidade impactante. Não, nós com o Senhor nós podemos dizer: estamos juntos. Estamos juntos. O governo do homem. Dissemos que Satanás tinha o seu foco: matar, roubar e destruir. Jesus também tem o seu foco no seu reino. E eu vim para que tenham vida. Ele tem armas. As circunstâncias da vida. Nós às vezes pensamos que há destino, que há sorte. Não acreditem nisso. As pessoas leem horóscopos e isto e aquilo e fica-se com algum contentamento quando alguém nos diz boa sorte. Ok, a gente compreende, é uma boa intenção. Às vezes dizem-me isso e eu digo obrigado. Mas penso cá para dentro, isto não é nada uma questão de sorte. Isto é uma questão de planos de Deus. Ele usa as circunstâncias, boas e más, para me ir moldando. Ele usa a verdade deste Evangelho. Ele tem os seus agentes, o Espírito Santo de Deus, a convencer as pessoas. Ele usa o seu amor para nos atrair a Ele. Ele usa os seus embaixadores, que dizem: rogo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Governo do homem. Eu posso ler Gênesis capítulo 1, versículo 27, e diz assim: e criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra, etc, etc. Dominai. Ainda há governo do homem? Sim, o homem também. Mas já não é a mesma coisa. Mas um dia nós vamos governar. Jesus disse, melhor, a palavra de Deus diz, por meio do apóstolo Paulo: vós não sabeis que haveis de julgar o mundo. Nós reinaremos com Ele para sempre. O que é isto? Isto é governo, isto é domínio, isto é ter autoridade. Nós nascemos para dominar e não para sermos dominados. Quantos e quantos não estão acorrentados a coisas terríveis? Nós não fomos criados para isto. Não vou ser exaustivo.
Há uma droga que se calhar vocês nunca ouviram falar nela. Fentanil. Alguém ouviu falar em fentanil? Pois bem, fentanil é uma droga sintética, não é uma droga natural, é sintética. Tem uma distribuição alargada nos Estados Unidos. 50 vezes mais potente do que a heroína. 2 gramas correspondem a uma overdose e matam 2 gramas. Em 2016, 63 mil pessoas morreram de overdose nos Estados Unidos. Passados 5 anos, em 2021, o número passou para 107 mil. E para ter uma ideia de quanto é 107 mil pessoas, desculpem, mas eu penso, sabem em quê? Num estádio de futebol. E penso assim, aquele estádio tem lugares para 65 mil pessoas. Um estádio cheio, 65 mil pessoas, é algo imponente. 107 mil pessoas, são como 2 estádios assim. Desses 107 mil que morreram em 2021 nos Estados Unidos, 70 mil foram devido a esta droga, fentanil. Hoje em dia, em Los Angeles, Califórnia, etc., e outros estados assim, é a causa de morte, é a primeira causa de morte em pessoas com menos de 50 anos. Não são acidentes de aviação, não são doenças cardiovasculares, cancros, não. Overdoses pelo fentanil. Isto é uma tragédia. E às vezes eu ponho-me a pensar como é que um governo pode subsistir a uma coisa destas. Matar, roubar e destruir. Tantas lágrimas vertidas pelos pais, pelos amigos, tanta dor. Mas Jesus fala acerca do seu reino e diz, e lá não haverá mais lágrimas, não haverá mais luto, não haverá mais morte. Nós temos esta expectativa, nós temos esta esperança, mas nós temos esta certeza. Amém? Entretanto, Jesus quer que nós sejamos livres. E não sermos dominados por coisas. Uma pesquisa aqui em Portugal, 30% dos jovens dizem que estão viciados no telemóvel. E que essa viciação lhes traz infelicidade. Eu li 2 vezes, falei com o Timóteo se era possível ou não, mas estou a ler uma pesquisa que diz que esses 30%, em média por dia, passam com o telemóvel 5 horas. É muito ou pouco. Eu li. E dessas 5 horas, 2 horas e meia passam, não sabem como, a mandar SMS. Sara, será assim ou é muito? A nossa língua. Pessoas que não conseguem dominar a língua. Dê-lhes uma oportunidade para falar e eles nunca mais se calam. E o problema é aquilo que dizem. Eu às vezes costumo dizer não, eu penso só. Era uma expressão lá da minha aldeia. Diz assim, eu às vezes pessoas que... Eu digo assim, esta com a língua varre uma cidade. Não digo, mas penso. Está a ser dominada. Há pessoas que têm uma dificuldade tremenda, dominadas pela mentira, não conseguem falar a verdade. Temos falhas no nosso caráter, e se nós não tivermos cuidado, essas falhas dominam. Mas nós dizemos, mas eu nasci assim e vou morrer assim. Não é obrigatório. Não é obrigatório morrermos assim. É possível mudarmos. O que é preciso fazer? É o nosso último pensamento.
reino das trevas, Satanás, o reino de Cristo. O nosso próprio reino, o reino do homem, que nos dá autoridade para escolher, para decidir. E a Bíblia fala, e diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 12, diz assim: Ele nos libertou do império, da autoridade, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isto é possível nós estarmos aprisionados no império das trevas e sermos libertos, transportados para outro reino, o reino do Filho do amor de Deus, o reino do Senhor Jesus. E esta é a principal batalha, a principal guerra que cada ser humano tem que travar na vida. Que reino eu vou escolher para pertencer? Quero ser súbdito de que reino? Se eu decidir escolher Jesus, se eu assumir que quero ter uma identidade com Cristo, receber Jesus como o meu Salvador, como aquele que na cruz do Calvário morreu pelos meus pecados, derramou o seu sangue para me purificar de todo o pecado. Se eu decidir aceitar que a obra que Jesus realizou na cruz é mais do que suficiente para a minha salvação, e se eu depender exclusivamente dele, daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E se eu disser: Senhor, tira-me do reino das trevas, é Jesus que o faz, e Ele nos transporta do reino das trevas e nos leva para o seu próprio reino. Amém. Não temos forças para sair, é Ele que nos tira. E isto, prezados amigos, é o Evangelho. O Evangelho diz que nós podemos sair e nos tornarmos príncipes e herdeiros de um outro reino. O reino do Senhor Jesus. Aceitarmos o seu governo sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, sobre o nosso destino eterno. E nesse reino somos bem-vindos, acolhidos, abraçados. Ao ponto de nós lermos que quando alguém escolhe este reino e é libertado pela força do poder do Evangelho, que há festa no céu, por um pecador que se arrepende, celebra-se a libertação. Mas é Jesus que nos tira e que nos põe no seu reino. Qual é o reino que nós escolhemos? Nossa oração é que todos aqueles que aqui estão escolham o reino do Filho do amor de Deus, o reino do Filho do Senhor Jesus, o reino do Senhor Jesus. E quando nós dizemos: Senhor, Ele tira-nos, transporta-nos e leva-nos. E Satanás terá que nos deixar sair livres para o reino do Senhor Jesus. Amém?